O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo. Saudações a todos os irmãos e irmãs espalhados por este vasto país que muito amamos, Angola, por este continente África e por este mundo. Sobretudo neste período em que, unidos, lutamos de diferentes maneiras contra o inimigo comum, o coronavírus, que já fez muitas vítimas, deixando enlutadas muitas famílias. Mas com certeza, as lutas mais renhidas têm as vitórias mais saborosas. E Deus, sendo o nosso comandante, com certeza que a vitória está garantida. Saudações dominicais, especialmente para o pastor da Igreja Evangélica Congregacional, que hoje tem este domingo dedicado a si, em homenagem ao primeiro pastor angolano ordenado no dia 15 de setembro de 1929, 49 anos depois dos primeiros 3 missionários congregacionais terem pisado o nosso solo pátrio. O primeiro reverendo ordenado angolano chamava-se Abraião Ungulo. E hoje, como disse, o nosso programa vai ter este pendor especial de estarmos a contar um pouco da história da formação dos nossos pastores e o trabalho que fizeram no nosso país e não só. A todos, um domingo muito abençoado. Com agrado e muito regozijo, recebemos ao longo da semana finda a comunicação pelos órgãos do Estado de que, finalmente, as igrejas em Luanda terão as suas portas abertas para cultos a partir do sábado 19 de setembro. E nisto queremos agradecer e passar aqui um recado expresso a todos os membros da nossa comunidade, que cumpriremos cabalmente com todas as diretivas para que os nossos cultos físicos sejam feitos no estrito cumprimento das deliberações demandadas pelos órgãos afins. De recordar que as crianças e as pessoas mais adultas, assim como as mulheres que, com a bênção de Deus, aguardam pelo momento de trazer à luz novos rebentos, estarão dispensadas destes programas de cultos. No entanto, fica a promessa de levarmos todos os programas de cultos, todos os domingos, até ao domicílio por meio das novas tecnologias de comunicação e informação.
Recebemos do Sínodo Provincial e do Sínodo Geral cartas que nós passaremos já agora à sua leitura. Igreja Evangélica Congregacional em Angola, Sínodo Geral, aos Sínodos Provinciais e Áreas Missionárias. Assunto: Carta Missiva número 001, Gabinete do Secretário-Geral, IECA 2020. Sob proposta do Sínodo Provincial de Luanda, a Igreja Evangélica Congregacional em Angola, IECA, vai ordenar novos pastores ao Santo Ministério durante o culto solene no decurso do ano de 2020. Por este meio, comunicamos a todos os fiéis da IECA que a realização deste ato para a honra e glória do Senhor obedecerá à regionalização e datas acordadas entre os sínodos. Assim, eis ali os nomes dos candidatos à ordenação do respectivo sínodo, com a inclusão do candidato do Kwanza Sul a residir até agora em Luanda. Quer dizer, esta é uma carta missiva vinda do Sínodo Geral, anunciando a ordenação de pastores estagiários colocados aqui no Sínodo Provincial de Luanda. Eis os seus nomes: Arão Matias, casado. O irmão Arão Matias está ao longo deste tempo em Luanda. Ele veio por questões de saúde e depois a cerca sanitária o encontrou aqui. Estando apto para a ordenação, o Sínodo Geral achou avisado que ele pudesse ser ordenado já com o grupo de estagiários de Luanda. Os outros candidatos: Albano Cachela da Silva, casado, colocado em Luanda. Antônio Muteca Manuel, casado, colocado em Luanda. Flora Sumba Simão Dumbo, casada, colocada em Luanda. Horácio Alberto Lino Dumbo, casado, colocado em Luanda. E Jorge Chitanda, casado, colocado em Luanda. A Igreja testifica a idoneidade e capacidade física, mental e espiritual dos candidatos acima arrolados, pelo que os recomenda para serem ordenados. Sua Reverendíssima André Cangovia Aurico, secretário-geral da IECA, presidirá ao ato de ordenações, que seguirá o cronograma descrito na agenda. Para o efeito, convidam-se os seguintes oficiais: um ancião apresentará os candidatos ao exame da Igreja, um leitor da carta missiva e respostas. Um ancião apresentará os candidatos à ordenação, um secretário da ata de ordenações. Note bem, os sínodos que tiverem candidatos às ordenações poderão, em contacto com o sínodo anfitrião, definir o número de participantes. Com a graça infinita dispensada pelo Pai, Filho e Espírito Santo, temos a fé que conduzirá este ato glorioso. Que Deus abençoe a sua igreja. O secretário executivo, Reverendo Abel de Jesus Xongolola Sangunde. Esta é a carta missiva anunciando com alegria, com satisfação, a ordenação de novos pastores ao Santo Ministério. Como referido, vamos agora proceder à leitura da segunda carta secular vinda do Sínodo Provincial de Luanda. Eis o teor. Saudações em Cristo Jesus. Hoje é um dos dias belos do ano de 2020, por dois factos. Primeiro, temos o anúncio oficial do governo sobre a reabertura das portas dos templos para culto. Segundo, recebemos a carta missiva sobre a ordenação ao Santo Ministério de 6 irmãos no dia 20 de setembro de 2020. A carta missiva seja lida em todos os encontros e congregações, então as pessoas, grupos e pastorados produzam cartas de testemunho dirigidos à Comissão de Ordenações,
ou ao Conselho de Ordenações do Sínodo Geral, caso conheçam e recebam as solicitações dos candidatos. Para este evento, requer-se atos afins que serão efetivamente mediante a ordem seguinte: exame teológico dos candidatos no dia 18 de setembro, às 9 horas, em Bereia. 2. Exame pela Igreja no dia 19, em Viana, pelas 9 horas, na Igreja de Boa Esperança. 3. Culto de ordenação será no dia 20, às 9 horas, no pátio do Centro de Formação Sapu. 4. A irmã Arminda Essanjo apresentará os candidatos ao exame público no dia 18 ou no dia 19 de 9 de 2020. 5. O reverendo Jorge Salomão os apresentará ao ato de ordenação no domingo, dia 20. 6. O reverendo Juliano Cangombe será liturgista. 7. A reverenda Rodé Chopé Camário será leitora das cartas de recomendação. 8. O reverendo Edgar Ernesto da Silva será o secretário das artes das ordenações, trabalhando desde sexta até domingo. 9. Cada ordenando terá o direito de 3 familiares convidados no culto de ordenação. 10. Os pastorados virão convidados a depender de cada situação. 11. Para o evento estão constituídas as comissões: liturgia, composta pelo reverendo Misael Henriques e Ovídio de Freitas; comissão de protocolo, diácono José Caivala e irmão Nelson Colanda; comissão administrativa, administrador provincial e irmão Joaquim Molossande; comissão de comunicação, reverendo Arnaldo Mário e reverendo Pedro Canivete de Andrade; comissão logística, reverenda Celeste e diaconisa Alcina Cachava; comissão de transportes, irmão Eduardo Cativa e diácono Alfeu Pacheco; comissão de saúde, Dr. Alfredo Sumbelele e Lília Xavier. Pedimos a todos os irmãos que orem, peçam a Deus a bênção para que este evento seja desenvolvido em conformidade com a ordenança do Senhor. Luanda, aos 8 de setembro de 2020. Prezados irmãos, fica aqui expresso que a Igreja vai ordenar os seus novos pastores no dia 20, no Centro de Formação Sapu. Dada a limitação de pessoas, o número de pessoas, justamente pelo decreto, estamos a deixar aqui a recomendação que o culto vai ser transmitido em direto, no nosso canal Bungo TV. Aqui mesmo onde os irmãos estão a acompanhar este programa de culto, estaremos projetando o culto em direto. De tal sorte que os irmãos escusam-se de ir ao local, justamente porque só o número de convidados, o número de pastores e esposas, o número de familiares dos candidatos já está muito próximo do número de 150 participantes. Assim, com exceção daqueles que vão ter uma responsabilidade acrescida naquele culto, os demais irmãos poderão estar em casa e acompanhar em direto o programa de culto. Com muita alegria e satisfação, queremos agradecer a todos os irmãos que de forma individual ou de forma familiar fizeram chegar para as 3 comunidades do nosso pastorado os seus donativos para acudir às famílias mais necessitadas. Eu tenho comigo a lista de todas as pessoas que contribuíram e a elas, quer anônimos ou aqueles que se identificaram, a nossa eterna gratidão. Que o Senhor continue a providenciar bênçãos sem medida na vida de cada um de vós. Temos igualmente a lista dos membros da Comissão de Fraternidade, que recolheram todos os donativos, cuidaram dos donativos fazendo cestas básicas e levando essas cestas básicas para as pessoas identificadas como aquelas que muito precisam.
Assim, a nossa gratidão aos diáconos e diaconisas, Cristina Nené Antônio, Alcina Cachava, Ana Jeremias, Clara Jamba, Júlia Catata, Adriana Marculino, Almeida Quessongo, José Caivala, ao catequista Armindo Quessongo, às irmãs Paulina, Jandira, Filomena Muteca, Arnaldo Calé, Helena Antônio, Felícia Pessoa e ao irmão Matos, o zelador do campo ou do centro Sapu, a nossa eterna gratidão. Que as vossas mãos servidoras continuem trabalhando para ajudar aqueles que menos podem a ter uma vida mais alegre. De referir que foram atendidas mais de 100 famílias com uma cesta básica razoavelmente bem composta para que os nossos irmãos tenham algum tempo sem carecer de bens primários, quer alimentares, quer aqueles que estejam voltados à questão da sanidade, como lexívia, sabão e outros para prevenirmos-nos do coronavírus. Com dor e consternação, foram enterrar na semana finda duas pessoas cuja vida nos toca de forma direta ou indireta. A primeira pessoa que foi enterrar com dor e consternação na província de Benguela é a nossa mãe, Beatriz Lua, irmã mais nova do tio Paulo Chipilica, uma pessoa muito dedicada, uma pessoa muito desejosa de participar dos cultos do Senhor sempre que pôde. Estamos a nos referir daquela fase em que as nossas presenças físicas no templo nos era possível, e o tio Paulo, sempre amigo da nossa igreja, sempre uma pessoa com quem podemos contar. E foi então enterrar a irmã mais nova, a nossa mãe, Beatriz Lua, e queremos endereçar ao tio Paulo e sua família os nossos sentimentos de pesar em nome de toda a igreja. Muita força nesta hora, muita coragem, pois o Senhor está convosco para vos reerguer deste momento difícil, enxugando vossas lágrimas e acreditando que os que dormem no Senhor vivem eternamente para a glória. A segunda morte que vamos anunciar aqui, com profunda dor e consternação, trata-se da avó Marta Carlos, a mãe das nossas mamães lá da sede, Adelaide e Esther Santinho. A avó Marta foi a enterrar com 84 anos de idade. Teve uma vida baseada nos últimos anos com muito sofrimento, muita canseira, mas teve sempre amparo da família, especialmente da mãe Esther Santinho, mas aos 84 anos já não resistiu, declinou-se e partiu para a eternidade. A família, a igreja, endereça os sentimentos de pesar na esperança de que a consolação de Deus esteja convosco, reerguendo-vos deste momento difícil. Estas são as notícias que nós tínhamos de pendor triste, mas com certeza Cristo nos dá a alegria plena desde que caminhemos em conformidade com os seus santos preceitos. No capítulo de ação de graças, queremos anunciar aqui os nomes de irmãos e famílias que alçaram suas mãos. Mas antes de anunciá-los, mais uma vez agradecer a todos os irmãos pelas suas ofertas generosas que fazem para acudir às situações da igreja neste tempo de crise, neste tempo difícil. O trabalho do Senhor prossegue e naquilo que é a nossa prioridade, para celebrarmos o jubileu de prata do pastorado do Bungo, quer dizer, 25 anos da instituição do pastorado do Bungo enquanto pastorado. Estamos muito próximos de completar os 25 anos, em janeiro de 2021. O trabalho maior concebido no plano estratégico do nosso pastorado para estes 5 anos, cuja a vigência está mesmo no fim, então culminará com a inauguração da capela. Querendo Deus, amanhã mesmo, segunda-feira, começa a pintura do templo da parte externa, pelo que continuamos a apelar a todas as mãos, mentes e corações generosos a se juntarem à causa para que
continuemos a engrandecer o nome do Senhor à medida das nossas possibilidades, à medida das nossas capacidades. A todos os dizimistas, a todos irmãos que dão as suas ofertas mais uma vez, a nossa eterna gratidão e reconhecimento. No capítulo da ação de graças, a irmã Cândida Etaungo dá a sua ação de graças destinada ao templo, futura sede do nosso pastorado. A nossa irmã Cândida Etaungo, a nossa gratidão. Que suas mãos generosas, sua mente e seu coração continuem trabalhando em prol do santo reino de Deus e que as bênçãos de Deus se multipliquem na sua vida e na vida de vossa família. A família Aguiar dá a sua ação de graças pelas múltiplas bênçãos que recebe das mãos de Deus. A família Aguiar, nós endereçamos votos de que a eterna e poderosa mão de Deus esteja sempre convosco, cuidando dos vossos afazeres, para que se multipliquem bênçãos nas vossas vidas. A família Pongolola dá a sua ação de graça pelas inúmeras bênçãos que recebe do Senhor. E essa ação de graça vem com uma direção, diz a família Pongolola, para apoiar os trabalhos técnicos ligados à internet e à concessão destes programas de culto. Quer dizer que é uma ação de graça voltada para a questão tecnológica, que se encarrega de trabalhar nesses cultos para que cheguem com o mínimo de qualidade para o vosso domicílio e participarem destes programas de culto. A família Pongolola, a nossa oração é de que a poderosa mão de Deus continue cuidando dos vossos passos, do vosso destino, para que se multipliquem bênçãos sem medida na vossa vida. É aniversariante o nosso menino Bruno Bravo, que completou no passado dia 1 do corrente mês 12 anitos. Ao nosso filhinho Bruno Bravo, que a seu crescimento seja em conformidade com o crescimento de Jesus. Que cresças sempre em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com as pessoas de boa vontade. É também aniversariante, desde o passado dia 12 deste mês, o menino Milton Domingos Chisende, que acaba de completar 15 anos de idade. Que a poderosa mão de Deus continue cuidando também do seu crescimento, quer a nível de sabedoria, quer a nível de estatura, quer a nível de graça para com Deus e para com as pessoas de boa vontade. É igualmente aniversariante a irmã Sandra Ulundo e, em virtude do seu aniversário, também alçou as suas mãos em ação de graça. O nosso voto é de que a irmã Sandra Ulundo continue tendo Deus como prioridade da sua vida, orientando os seus passos e os seus afazeres no cuidado que tens para com a sua família, para com todas as pessoas à sua volta. Que o Senhor da eterna graça continue abençoando. A todos os irmãos que teriam motivos mil para agradecer a Deus, mas não foram a tempo de comunicar à direção da igreja por via do canal aberto, contactando os catequistas ou os dirigentes da igreja, que a mão poderosa de Deus esteja convosco, vos abençoando lá onde estiverem. Esta é a nossa oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, inclinamos-nos reverentemente em oração para agradecer-te pelo dom da vida e por tudo o que o Senhor faz acontecer. Muitas coisas no nosso controle e outras longe de estarem no nosso domínio, mas em todas elas aprendemos a dar-te graças, porque tudo provém de ti. Obrigado, eterno Deus, por nos teres feito a tua imagem e semelhança. És-nos aqui, homens e mulheres, embora falhos pela natureza pecaminosa, mas estamos aqui reconhecendo os nossos pecados e por isso pedir perdão, para que o Senhor nos dê um novo teor de vida. O eterno Deus, neste domingo dedicado ao pastor, queremos, neste programa de culto, aprender a respeitar, a amar estes servos que o Senhor instituiu
que da sua parte nos ensinam a nutrir a nossa fé, a caminhar em conformidade com a tua vontade. Que a tua mão poderosa cuide dos pastores da nossa igreja, cuide de todos aqueles auxiliares que próximo dos pastores trabalham incansavelmente, cuide de todo o seu rebanho. És-nos, ó Senhor, colocando nas tuas mãos todos os teus filhos que trazem as suas generosas ofertas para que o teu trabalho seja engrandecido. Aos dizimistas e não só, e em particular neste momento aqueles que lançaram a sua ação de graça, quer pelas bênçãos recebidas no seio da família e não só, ou por aqueles que completam mais um ano de vida. Que nos associemos a esta festa, entoando parabéns, parabéns aos aniversariantes. Para não sermos vagos, usando de vãs repetições ao eterno Deus, ensine-nos a sermos precisos e a orarmos com mestria e sabedoria, como Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Entoemos o hino 19 em português. Cristo, já confio em
e irmãs. Conforme dito, no momento das breves informações sobre o trabalho da Igreja, o programa de hoje é distinto, justamente porque estamos a celebrar o Domingo do Pastor e então vamos ter um espaço de incursão histórica, de falar um pouco da instituição do primeiro pastor e toda a envolvente desta efeméride. Por isso, esse espaço que seria dedicado a crianças, louvor, leitura de salmo, vamos já começar a contar um bocadinho da história da nossa igreja. Por isso convido as criancinhas a estarem ao lado dos mais velhos para ouvirem um pouco sobre esta recolha de dados que foi feita na base do livro A Igreja em Angola, escrito pelo reverendo Anderson, como começou a IECA, um trabalho feito por mim, uma história sobre o início da igreja em quadradinhos ou em banda desenhada, e também sobre o livro escrito por mim sobre um servo à dimensão do seu tempo, que é uma biografia da vida e obras de sua reverendíssima Ricardo Ulhenge Epalanga. A Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7, diz-nos o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Palavra de salvação. Amém. Amados no Senhor, quando a Bíblia nos recomenda a lembrarmos-nos dos nossos pastores, dos nossos guias, está justamente a dizer que precisamos lembrar-nos destas personalidades que indicaram-nos, pelos seus atos, pelas suas palavras, o caminho que nos aponta para Jesus Cristo, nosso Senhor. São simplesmente servos, instrumentos usados por Deus no seu tempo, para ajudarem o seu santo rebanho a tomarem a direção certa. Isso não esvazia e nunca deverá passar pela nossa cabeça o papel de nosso Senhor Jesus Cristo, o sumo pastor, o eterno pastor. No entanto, humanamente, temos aquelas personalidades que sempre nos falaram com ternura e sempre ajudaram-nos a amadurecer o sentimento de amor que carregamos dentro de nós para com Deus e para com o nosso próximo. Na verdade, a Igreja Evangélica Congregacional em Angola chega neste território pátrio, nesta nossa nação, no dia 11 de novembro de 1880. Nesta altura, 3 jovens missionários desembarcaram pela primeira vez na antiga Ponte Cais, na Praia Morena, na província de Benguela. Estamos a falar de uma altura em que Angola em si era uma colônia portuguesa. Por isso, eles desembarcam ali e o seu objetivo era atingir a região centro de Angola, mais propriamente o Bié, e ali estabelecer, implantar a primeira missão evangélica congregacional. Eram 3 jovens na flor da idade. O chefe da expedição tinha 32 anos de idade, chamava-se Buster, era pastor, e depois de Buster vinha o reverendo Sander, que tinha 25 anos, cuja fotografia está a passar agora na vossa tela. Esta fotografia me foi oferecida por sua reverendíssima Júlio Francisco, do qual vamos falar lá à frente, que foi o 4º secretário-geral da Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Ofereceu-me quando conduzi uma das entrevistas à sua reverendíssima, na altura que respondia eu pelo Departamento de Produção de Literatura e Informação da nossa Igreja e Educação Cristã. E a terceira personalidade a desembarcar em Angola chamava-se Miller, o primeiro negro missionário a trabalhar em Angola, e era professor. Os outros 2 eram pastores
E Miller, o primeiro negro missionário, era professor. Estes 3 jovens, conhecemos a nossa história, dirigindo-se para o Bié com carregadores, os chamados viandantes, peregrinos, que ajudaram a transportar a sua bagagem, mas alguns animais de carga. Quando estavam a fazer escala por Bailundo, Equipe apercebeu-se daquela expedição e impediu que a expedição missionária atingisse o Bié. No entanto, o trabalho que eles teriam feito no Bié o fizessem no Bailundo. E uma curiosidade é que Equipe perguntou o que levou aqueles homens a deixarem a sua terra para procurarem as terras do Bailundo e não só anunciar a sua mensagem. Eles diziam que viemos falar de Deus, o Supremo Criador. E Equipe II disse na altura: se é de Deus que vocês vêm falar, podem ir-se embora, porque de Deus já sabemos nós, o suco já o temos. Então os missionários tiveram que dizer que, na verdade, para além de Deus, viemos falar do seu Filho, Jesus Cristo. E Equipe disse: se é de Cristo, este ainda não conhecemos, logo falem de Cristo no nosso território e lancem a semente. Os missionários passaram por peripécias. Os 3 primeiros passaram por situações delicadas. Em 1882, no dia 22 de fevereiro, faleceu o chefe da expedição, o reverendo Baxter. Não viveu muito tempo em Angola. E Miller depois teve de regressar para os Estados Unidos. Mas Sander e depois outros missionários foram aparecendo. Esses foram dando continuidade ao trabalho. É verdade que nos 3 primeiros também passaram por uma situação de calúnia. Havia um comerciante Braga no Bailundo, um comerciante português, que detinha o monopólio comercial naquela altura e que sentiu uma certa ameaça nos seus negócios, porque um dos negócios prósperos de Baxter era o vinho, e sabia que os missionários traziam uma mensagem de que, ao aceitar Cristo, as pessoas deviam ser cometidas, deviam ser bastante cautelosas e desfazerem-se de vícios que não promovem a saúde humana, que não concorrem para a dignidade da pessoa enquanto humana. E Braga conseguiu influenciar o rei, e o rei chegou até a expulsar os missionários do seu território. Mas há um missionário dos irmãos que já tinha uma certa experiência a trabalhar com líderes africanos, que, conversando com o rei Equipe II, conseguiu convencê-lo de tal sorte que os missionários voltassem de Benguela, voltassem para o Bailundo e continuassem o seu trabalho. E assim aconteceu. Hoje estamos a falar do Domingo do Pastor da IECA. Este ser que tem a missão e a santa unção de pregar a palavra de Deus e administrar os sacramentos santos, o batismo e a Santa Ceia. O trabalho missionário continuou com vários outros missionários. De lembrar que há um grupo de missionários, não exatamente os 3, mas há um grupo de missionários da qual Sander fez parte, que tiveram que plantar uma mulembeira sob proposta do rei Equipe. Quando eles voltam, o rei Equipe dá-lhes uma sementeira de mulemba, que, se essa mulemba pegar e crescer, é porque realmente a mensagem trazida pelos missionários era uma mensagem verdadeira, da qual as pessoas podiam aderir. Se secasse, a palavra que eles haviam trazido não seria valorizada e os missionários seriam expulsos. A mulembeira pegou e cresceu, tornou-se uma árvore frondosa, e aqui por volta de 2010 ou um pouco antes, a mulembeira, de tanto velha que era, caiu, mas os seus rebentos continuam a crescer e até hoje está lá, mostrando a chama da vitalidade de que verdadeiramente o evangelho trazido por estes jovens missionários era um evangelho próspero, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 17.
Estes jovens trabalharam incansavelmente, pregando o Evangelho e instituindo missões em outros lugares. Para além do Bailundo, foram instituídas missões no Camundongo, a missão de Camundongo, no Cuito, Bié, a missão de Xisamba, a missão de Chilesso, a missão do Elende, no Ambo, a missão do Dondi, depois a missão do Bungei, na Huila, a missão do Litoral, no Lubito. Enfim, foram crescendo várias missões e muitos autóctones foram aderindo à palavra de Deus, manifestando uma transformação enorme no seu modus vivendi, na sua forma de viver, na sua forma de racionalizar os bens que cada família foi adquirindo honestamente, trabalhando, abrindo os seus olhos com a literacia e também abrindo os seus olhos com trabalhos práticos que concorrem para a dignidade humana. Foi assim que, em 1929, 49 anos depois da chegada dos primeiros missionários, é ordenado o primeiro pastor, no dia 15 de setembro de 1929, justamente numa altura que estava-se a preparar a celebração dos 50 anos da Igreja Congregacional em Angola. Foram envolvidos 49 anos para se ordenar o primeiro pastor, o que pressupõe dizer que o trabalho é sério. Os pastores congregacionais chegam a pastores depois de um árduo trabalho, depois de um crivo seletivo feito com toda a ponderação. Não que os pastores sejam pessoas imaculadas, sejam pessoas sem pecado, não é nada disso, mas este crivo é feito com muita idoneidade, sem exacerbar as emoções, de tal maneira que estas pessoas consigam, nos limites da sua fé e das suas fraquezas, trabalhar em prol do reino de Deus. Então, é ordenado o primeiro pastor em 1929, o saudoso pastor Abrão Ngulo. E em 1930 até 1938 são ordenados outros pastores em diferentes missões. E eu vou mencionar aqui os seus nomes. Em 1933, no dia 16 de dezembro, é ordenado o reverendo Horácio Rodrigues, na missão do Bailundo. Em 1937, no dia 31 de dezembro, é ordenado o reverendo Israel Kassoma. No mesmo dia, no dia 31 de dezembro de 37, também foi ordenado o reverendo Antônio Chico. Esses 4 pastores, Abrão Ngulo, Horácio Rodrigues, Israel Kassoma e Antônio Chico, fazem parte dos primeiros pastores ordenados de 1929 até o ano 1937. Na missão, já aqui dissemos que a incursão missionária pretendia chegar ao interior do país. E lá mesmo no Bié, eles não conseguiram chegar no momento, porque o Cuico impediu, mas depois, em 1884, Sander, que era o mais jovem da expedição, que tinha 25 anitos na altura, conseguiu chegar até a missão, até as zonas de Camundongo e ali implantar a missão chamada Missão Evangélica de Camundongo. E ali em Camundongo, no ano de 1930, é ordenado o seu primeiro pastor, o reverendo Samose. Foi ordenado em 1930. Em 1930, é ordenado também na missão de Xisamba o reverendo Lumbo Sanambelo. Lumbo Sanambelo, em 1930. Em 1937, ainda na missão do Chilesso, é ordenado o pastor Alberto Canhanga Katema. Estes 2 pastores fazem parte do grupo dos primeiros pastores angolanos ordenados até 1938. Já na missão de Chilesso, no Andulo, lá onde temos aquela missão se distingue das demais justamente por ter
as águas termais, aquelas águas que brotam da natureza, toda ela quentinha. É a única missão que temos que tem aquelas águas que nascem já elas quentes, por isso chamamos de águas termais. Ali na missão de Chileso, em 1930, é ordenado o reverendo Enoque Salupula. Enoque Salupula. E as ordenações prosseguiram, de tal sorte que em 1930, na missão do Elende, é ordenado o reverendo Paulino Ngonga Liauca. Ainda na missão do Elende, em 1938, é ordenado o reverendo Raul Cavita. Já em 1930, na missão do Dondi, é ordenado o reverendo Jorge Chiluno. E em 1938, o reverendo Oliveira Epalanga. Na missão do Mugei, em 1930, é ordenado o reverendo Chiualo. E em 1936, o reverendo Raul Cambiça. Em 1938, na missão do Litoral, nesta altura Lubito, é ordenado Sua Reverendíssima Jessé Chiula Chipenda, primeiro secretário-geral angolano do Conselho de Igrejas Evangélicas Central de Angola, naquela altura, e hoje IECA. Um marco histórico importante, digno de referência, devemos mencionar aqui que em 1914 a Igreja teve uma grande conquista com a implantação da missão do Dondi, inicialmente com o Instituto Curri do Dondi. E ali, naquele espaço onde em 1947 começa a formação pastoral com o seminário Emanuel do Dondi, e mais tarde veio a ser o seminário Emanuel Unido, justamente porque incorporava dentro daquela missão outras denominações religiosas, como o caso da Igreja Metodista Unida de Angola e alguns membros que vinham da Igreja Evangélica Batista e de outras denominações, com certeza. Um dia poderá-se fazer uma incursão histórica sobre este elemento. Hoje, o dia dedicado ao pastor, não deixaríamos de saudar aqui aqueles líderes da nossa instituição que muito se dedicam para manter a chama da vitalidade. E por isso queremos mencionar aqui os líderes, aqueles que tomaram comando da nossa instituição enquanto igreja, os nossos líderes, conforme já referido. A igreja foi dirigida desde 1880 até 1956 por missionários de outros países, missionários que se dedicaram muito de corpo e alma orientando os trabalhos da igreja. Mas em 1956 houve uma importante reunião que criou então o Conselho de Igrejas Evangélicas de Angola Central, para que houvesse uma direção que coordenasse todo o trabalho que era feito a nível dos centros evangélicos e das missões evangélicas espalhadas pela região centro-sul de Angola. E com a criação da direção-geral na missão do Dondi, é criado também o seu primeiro secretário-geral, nesta altura, Sua Reverendíssima Jessé Chiula Chipenda, que trabalhou de 1956 a 1967. De tanto amor que tinha pela sua pátria, os portugueses prenderam Sua Reverendíssima Jessé Chiula, que veio a falecer nas cadeias de Bentiaba, ou São Nicolau. Sua Reverendíssima Jessé Chiula Chipenda é substituído por Sua Reverendíssima Ricardo Liengue Palanga, que foi secretário-geral da nossa igreja do ano 67 ao ano 77. Incansavelmente se dedicou no comando da igreja e veio a ser substituído por Sua Reverendíssima Henrique Taungo Daniel, que conduziu os trabalhos da igreja de 1977 ao ano de 1982. Sua Reverendíssima Júlio Francisco tomou a direção da igreja em 1983 e liderou até 1997. Já Sua Reverendíssima José Belo Chipenda conduziu o trabalho da igreja de 1997 ao ano de 2004.
e passou o bastão para Sua Reverendíssima Augusto Chipese, que conduziu a igreja de 2004 a 2014. De 2014 à data, temos sido liderados por Sua Reverendíssima André Cangove Eurico. Por isso, esta é a liderança da nossa igreja de 1956, a altura que se constituiu a direção nacional da nossa igreja, até aos dias de hoje. Um outro marco importante a ser mencionado aqui é o facto de esta missão, ou Seminário Emanuel do Donde, vocacionado a formar pastores. Dada a guerra que se deu no nosso país, e no caso a região centro, então a missão do Donde é destruída, o seminário teve que mover-se para a província do Ambo. E ali no Ambo funcionou de 1977, creio ser assim, segundo alguns dados históricos, até que em 2006 é reimplantado o Seminário Emanuel do Donde a funcionar na vila do município. E ali o Seminário do Donde volta a formar pastores, e em 2014, na altura das celebrações do centenário da missão do Donde, então é reaberto o seminário justamente lá onde funcionou a partir do ano de 1947. Então esses são ganhos que realmente a igreja tem conquistado ao longo da sua história, formando os seus pastores que estejam à altura de levar a mensagem para o seu povo e transmitir todo o recado da parte de Deus para que o povo seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Prezados irmãos e irmãs, neste dia nós gostaríamos de fazer uma homenagem a todos os pastores, não só pastores, mas a todos os líderes que de forma incansável se dedicam para o trabalho da igreja, diáconos, catequistas, secretários, tesoureiros, diretores de sociedades, todos aqueles que têm algum cargo de liderança a nível da igreja para que o povo santo seja conduzido a pastos verdejantes. É verdade que o dia faz menção ao pastor em homenagem ao primeiro pastor, como já dissemos, ordenado, o reverendo Abraão Ngulo, a 15 de setembro de 1929. Há aqui um dado curioso. Em 2005 fizemos um aturado trabalho de pesquisa baseado em revistas oficiais da Igreja anteriores. Lembrar que a revista oficial da Igreja, a nível do Sínodo Geral, chama-se A Nossa Jornada. E na base deste documento produzimos uma edição nova, naquela altura, em 2005, da Nossa Jornada, transportando o nome de todos os pastores ordenados desde 1929 ao ano de 2005. E, naturalmente, como toda pesquisa aturada nesta perspectiva, poderão ter escapado alguns nomes. Mas hoje é um domingo especial, eu vou enumerar os nomes de todos aqueles que constituem a base de dados do Sínodo Geral desde 1929 ao ano de 2005. Se houver alguma omissão, é despropositada, porque é verdade, contar a história é sempre muito difícil. E aqui, então, começaremos por enumerar, começando pelas nossas lideranças. De 1956 a 1967, conduziu a igreja Sua Reverendíssima Jessé Chiula Chipenda. De 1967 ao ano de 1977, conduziu a igreja Sua Reverendíssima Ricardo Ulheng Epalanga. De 1977 ao ano de 1983, conduziu a igreja Sua Reverendíssima Henrique Etaungo Daniel. De 1983 ao ano de 1997, conduziu a igreja Sua Reverendíssima Júlio Francisco. De 1998 ao ano de 2004, conduziu a igreja Sua Reverendíssima José Belo Chipenda. De 2004 a 2014, dirigiu a igreja Sua Reverendíssima Augusto Chipese. De 2014 a
data, está no comando, na direção da igreja, Sua Reverendíssima André Cangove Eurico. E, conforme dizia, então, é um dia especial, queremos fazer esta homenagem a todos os incansáveis obreiros da obra do Senhor, começando desde 1929 até o ano 2005. Assim, o rol, naquela altura, dizíamos, começando pelo reverendo Abraão Ngulo, que foi o primogênito pastor angolano. Lembrar que trabalharam muitos outros pastores missionários, mas estamos a falar de pastores angolanos. Abraão Ngulo, Adolfo Chicapa, estou a fazer por ordem alfabética, Adelino Saile, Alexandre Cacicote, Adolfo Chicomo, Samose Umbombo, Antônio Chico, Abias Muecalha, Alberto Catema, André Capienge, Augusto Linhunga Lumbo, Sanambelo, Aurélio Chicanha, Amós Mbapolo, Adelino Calenga, Arthur Mulunda Andanga, Antônio Sanjunjo, Arão Calelessa, ou Abraão Calelessa, Alegria Chivinda, Antônio Ngolo. Estes, até aquela altura, eram pastores que já estavam na eternidade, em 2005, por ordem alfabética. Também Basílio Chipilica, Bernardo Caiuye, Castro Capamba, Constantino Chiwale, Carlos Epumumu, Dinis Taimo Lupassa, Domingos Miguel, Daniel Cassinda, Eurico Cambanda Sangueve, Ernesto Ngulo, Ernesto Nununu, Enoque Gomes, Enoque Salupula, Evaristo Muongo, Evaristo Chico, Frederico Catende Buta, Firmino Senhanja, Frederico Chivala, Frederico Musil, Firmino Sanhango, Feliciano Sahanga, Fonseca Etapalo, Floriano Coahamba, Feliciano Ossi, Frederico Apolo Noé, Geraldo Ngonga Copitule, Gaspar Vanhale, Horácio Rodrigues, Israel Cassoma, Israel Canjamba, José Prego, Job Xicenda, Oliveira Justino, Pongolola, Jaime Tanga, João Batista, Joel Colotola, Jorge Vandune Calondungo, Jorge Chiluno, José Salucamba, Jaime Vilinga, João Capuca, Oliveira Palanga, João Malheiro, Lourenço Cangila, Lote Sauimbo Kaala, Lucas Luciano Xingala, Luciano Kawewe, Lucas Mbule, Marculino Xinjolonjolo, Moraes Cambanda, Mateus Malite, Marculino Sangueve, Mateus Josias, Marculino Chico, Martinho Caenjengo, Mateus Josias, José Calenga, Mariano Sachitula, Macedo Pina, Macedo Chassungo, Maria Shela, Oliveira Balaca, Salumbo, Ovídio Jamba Cuyota, Oliveira Palanga, Paulino Ngonga, Raul Cavita, Rodrigues Cepolo, Raul Cambiça, Solino Daniel, Sabino Lázaro, Tadeu Chimuco, Tiago Manuel, Vasco Capindiça, Valeriano Cavalo, Vasco Rafael Chipuca. Estes são os dados de pastores que até 2005 já estavam com o Senhor na eternidade. Naquela altura eram pastores reformados, o reverendo Eduardo Campos, o reverendo Feliciano Nunda, o reverendo Henrique Ngola Samacuva, o reverendo Job Cavita Evambi, ou Jacob Cavita Evambi, o reverendo Paulo Joaquim Toloco, o reverendo Rufino Chaculimba Ukuma. Eram naquela altura pastores em pleno exercício de atividade. O reverendo Agostinho Ngulo, o reverendo Antônio Patrício, na altura em Portugal, a reverenda Armanda Trindade, na altura na África do Sul, Domingos Safutoca, Ricardo Evaristo, Haka, Moisés Malanga,
pastor Haka na Zâmbia, pastor Malanga na Zâmbia, Lucas Mongende na Zâmbia, Rodrigues Senhama Sepolo na Zâmbia, Magalhães Antônio Salucinga, na altura também na Zâmbia, Adelaide Esperança Catanha, Américo Lutero Caciquiça, Alice Simões, Idalina Citanella, na altura em Portugal, Abel Américo Arturo Ngulo, Abias Cauto, André Cangoff, na altura pastor em Luanda, Alexandre Capinhala, João Adriano Santos Satende, Abílio Sombo, Antônio Chimbiso Lucas, Antônio Mendes Sambalundo, Afonso Júnior Dumbo, Adelaide Tomás, na altura no Brasil, Abel Jesus Sangunde, Alfeu Capamba, Azevedo Bangungueve, Ana Alfredo Vongula, Antônio Lucamba, Eurico, Arão Cacinda, Amós Chipunho Buta, Antunes Feliciano Simão, Adelaide Neala, Armando Colivela dos Santos, Augusto Prata, Abílio Capoco, Alfeu Capamba. Na letra B eram pastores naquela altura Bernardo Lucas Vongula, Bonifácio Chiwale Kassoma, Bernardo Pesela Luciano, Benjamin Trindade, na África do Sul, e Bernardino Correia Isaac Dumbo. Letra C, Celeste Rebeca Luciano, Carlos Sandongua, Carlos Pedro Cicato. A letra D, Domingos Sapulanda, Delfina Naxiembe, Saching, Daniel Nunda, Domingos Chipindula, Domingos Canguenha, Domingos Safutoca. Na letra E, Eliseu Buta, Ezequiel Seteco, Ernesto Cassinda Pongolola, Eduardo Moreira Coenha, Elias Mateus Isaac, Enoque Martins Sambala, Celestino Ossi, Evaristo, Ezequiel Pongolola, Estevão Cassinda, Edmundo Cavima Cangila. Na letra F, Frederico José Lourenço, Felisberto Neto Cossunga e Fernando Catanha. A letra G, Gaspar Charles Cicato, Gilberto Jamba Ndunduma, Gustavo Chimuco Solino e Gabriel Dias Avelino. Henrique Zetaungo Daniel, Herculano Xinganguela. Letra I, Hilda Valério, Isaías Abel de Almeida, Canutula, na altura na Namíbia, Isabel Junjo Faria, Isaac Capuço. Joaquim Chialo, José Ngoyoma Luyele, Jorge Salomão, Joel Chiteculo, Joel Canganjo, Justino Sachilombo, João Sapele Castro, Joaquim Alberto Mucupe, José Chituque Gamo Manuel. Na letra L, Laurindo Juliano Cangombe, Luciano Xanhelena Chianeque, Leo Vigildo Martinho Sachivango, Lúcia Chitula, Moisés Malanga Mande, na altura na Zâmbia, Marcelino Manico Sanguende, na altura na França, Moisés Satemo Chivucuvuco, Coutinho Maravilhoso Moma, na altura nos Estados Unidos da América, Moisés Tomé Andanga, Magalhães Salucinga, na altura na Zâmbia também, e já o mencionamos, Marcolino Salgado, Manuel Félix Sapuia, Manuel Paulino, Mateus Lutucuta, Armando Madureira Pinto, Maurício Angila, Manuel Soquins, Manuel Bonifácio Cessa e Mário Massanga Candote. Letra N, Noé Del Pato, na altura na Namíbia, e Nicolau Ngelenge. Na letra O, na altura, estava simplesmente Ovídio de Freitas Chisengo. Na letra P, Paulo Miguel Samaria, Paulo Alberto Pedro Mango, Manuel Pinto Salgueiro Bulica, Paulino Caloeio, Paulino Sande, Pascoal Severino Munana. Na letra R, Rufino Mungens, Rebeca Nanges, na S, Salomão Dandipo, na Namíbia, e Salomão Andalica e Silvano Tomás Supuleta. Na letra T, Tiago Sambongo, Cainjengo, Tarcísio Pedro Chocombongue, Tonito Satanda, Tadeu Quissongo. Na letra U, Raca Salomão. Na letra V, Vasco Sacoco. E na letra Z, Zeferino Epalanga. Esta é a lista de pastores que tínhamos até 2005 registrados. Eventualmente terão faltado outros nomes que a história, com certeza, e os historiadores terão todo o cuidado de mencioná-los em casos de houver omissão. De 2005 até hoje foram ordenados dezenas e dezenas de pastores, dando o seu melhor, contribuindo com o que podem, nas suas forças físicas e na sua capacidade mental, e essencialmente na sua fé no Senhor, contribuindo para a obra do Senhor nas 18 províncias do nosso país. Neste dia dedicado ao pastor, esta incursão feita remete-nos a alguns atributos importantes que o pastor com certeza tem. O pastor cuida das suas ovelhas sem humilhá-las publicamente,
mas ampará-las, mesmo que as ovelhas se tenham perdido por caminhos tenebrosos ou caminhos onde possam dissolutamente desperdiçar todos os seus haveres. Mas o retorno da ovelha é sempre de grande alegria no seio do rebanho do Senhor, assim como fora na recepção do filho pródigo, depois de ter vivido dissolutamente, gastando tudo, ele voltou aos braços de seu pai e o acolheu com misericórdia. O pastor é alguém que está 24 horas disponível para o santo rebanho do Senhor, sempre atencioso, sempre atento, sempre brando. O pastor tem os seus momentos da vida particular, mas normalmente o pastor abdica-se desses direitos para colocar-se simplesmente ao serviço do mestre, dando o melhor de si para cuidar o santo rebanho do Senhor. O pastor é uma figura amorosa, é uma figura exemplar que tenta, no máximo que pode, através da sua fé, viver na plenitude os ensinamentos das Escrituras Sagradas, de tal maneira que possa ser um exemplo a seguir pelas gerações que queiram perpetuar o reino de Deus enquanto a terra e a vida humana existir sobre ela. O pastor é uma figura amiga, é alguém que fala com doçura, é alguém que está mesmo como um atalaia posicionado, advertindo as ovelhas dos perigos que possam acontecer. A ovelha tem uma natureza de que ela não tem direção própria. A ovelha é dos animais que precisa sempre de um pastor para orientar o seu destino. Assim, nós todos, enquanto ovelhas do sumo pastor, que é Cristo, que é bom, é grande e sumo, quer dizer que Ele é o Todo-Poderoso, nós estamos sujeitos a Cristo enquanto ovelhas do Senhor, enquanto um só rebanho que tem por cabeça nosso Senhor Jesus Cristo. Neste santo domingo, dedicado ao pastor da Igreja Evangélica Congregacional, o nosso apelo é de que continuemos a apoiar esta classe importante da nossa igreja, eles e suas esposas, sua família, para que a igreja continue a produzir pessoas vocacionadas que se dediquem a manter a chama do Evangelho acesa até que Cristo venha resgatar a sua igreja pela segunda vinda. Que o Senhor da eterna graça continue cuidando de nós, dos nossos passos, orientando os nossos pensamentos, as nossas ações para o bem das nossas famílias, para o bem do nosso país e, essencialmente, para o bem da igreja. Que o Senhor a todos nos abençoe. Prezados irmãos e irmãs, como fazemos, vamos reafirmar a nossa fé no Senhor. A nossa fé que deve se manter inabalável, mesmo que as peripécias da vida tentam importunar a nossa marcha triunfante, a nossa fé está firmada no Senhor. E vamos fazer isso recitando mais uma vez o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos entoar o hino 241 em português, onde quer que seja, com Jesus irei. Este é o compromisso que os pastores fazem de ir pregar o Evangelho lá onde que Cristo ou Deus os enviar. É o hino que vamos cantar com muita alegria para encerrarmos este programa de culto.
Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, agradecemos-te neste dia porque o Senhor instituiu esta data como um marco memorável na vida da sua igreja congregacional em Angola. Somos gratos por seres o nosso pastor por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, o nosso guia, o nosso grande mestre. Obrigado ao eterno Deus por permitires que homens comuns fossem chamados do mundo do pecado e fossem preparados por ti, instruídos para que passassem em frente das comunidades, pregando o Evangelho Santo e administrando os sacramentos. Obrigado porque o Senhor tem perpetuado a continuidade e a vitalidade deste processo, chamando homens e mulheres para o teu santo trabalho. Obrigado por este dia que rendemos gratidão a ti e queremos reconhecer todos aqueles percursores, pastores, que muito fizeram para que a igreja se mantivesse de pé. Muito obrigado, Senhor. Agora, ó eterno Deus, queremos terminar com este programa de culto, sendo certo que a nossa adoração para contigo nunca termina enquanto vivermos sobre a face da terra. Esta é a nossa oração. Agora, pois, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a santa comunhão do Espírito Santo Consolador venha encontrar morada em vossas vidas, irmãos e irmãs, desde hoje para todo sempre.